O Inter atende o pedido da torcida e faz mais uma promoção para tentar encher o Beira-Rio contra o Botafogo. Não sócios pagarão R$ 20. Eu te conto tudo sobre essa promoção e, claro, alguns bastidores sobre a preparação do time de Ramon Dias para encarar o Botafogo e um comentário que repercutiu de um ídolo colorado sobre o atual momento do clube. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Tem informação importante pro torcedor colorado, que precisa ir ao estádio Beira-Rio neste sábado, 6h30, contra a equipe do Botafogo. Jogo muito duro, jogo difícil, mas que o Inter precisa vencer. Precisa voltar ao caminho das vitórias e por isso, a direção se mobiliza também com promoções de ingresso. Eu quero atualizar também, tudo que tá rolando lá no Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, em nome da Inter Store Beira-Rio, que tem aquela camiseta que tu tá procurando. Aliás, a nova camiseta rosa do Internacional, que é um sucesso de vendas, já está disponível também, ou ainda está disponível na Inter Store Beira-Rio. Algumas lojas não tem mais, hein? Então na Inter Store tem disponível e você pode garantir no link que eu estou deixando aqui na descrição, assim como camisas de treino, produtos licenciados, camiseta retrô, tudo você encontra na Inter Store Beira-Rio, que tem a maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo. Lojas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde e, óbvio, com horário especial em dias de jogos. Então, vai no jogo de sábado, dá uma passadinha na Inter Store e garante aquele teu produto licenciado do Colorado. Tá certo? Turma, vamos atualizar um pouco as informações do Inter e eu começo pela informação que para mim é a mais relevante, tá? Afinal, o Inter está se movimentando para fazer o Beira-Rio ter um fator importante ou ser um fator importante para o duelo contra o Botafogo. O Internacional anunciou uma nova promoção de ingressos. Lembrando que o Inter já tem vigente algumas promoções para o jogo de sábado. A primeira, acesso liberado para sócios e sócias campeão do mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo, por meio de compra de entrada gratuita no Mundo Colorado. Só tem que ir lá, entrar no site e emitir. Ingresso gratuito para acompanhante de sócio e sócias, carteira vermelha, Patrimonial Clube, Parque Check-in em dia através de resgate de cupom. Sócias em dia, de todas as modalidades, podem trazer 2 mulheres como acompanhantes, mediante disponibilidade. E agora também há uma nova promoção para aqueles que não são sócios, que era uma demanda que eu cobrei muito no Vozes do Gigante, vi que outros colegas, e Max Peixoto também, lá nas redes sociais, ele que é um cara que está sempre convivendo com a torcida, fez um post muito bacana, que eu concordo muito, que o momento também não é de separar sócios e não sócios, o momento tem que ser para o torcedor do Inter, que talvez não seja sócio por várias condições, financeira, por prioridade neste momento, mas é um cara que está ali e que não pode ser deixado de lado nesse momento de união entre os colorados. Então, o torcedor colorado, sócio ou não, ele tem a condição de, se você não é sócio, garantir um ingresso para Inter e Botafogo por R$ 20. Nas áreas do portão 2, portão 3 e o portão 7 do estádio Beira-Rio. São 3 portões que o ingresso estará disponível por R$ 20. Nas áreas livres o valor segue de R$ 220, tá? Então o Inter está fazendo uma promoção para alguns portões e na área livre segue 220, lembrando que o sócio não paga e tem direito a acompanhante. Então é uma promoção, gente. Eu sempre digo, a gente vai ter que separar as coisas aqui. Uma coisa é o momento que o Inter está inserido. O torcedor ele é importante. É claro que o estádio lotado não é garantia de ganhar jogos, mas é um ambiente favorável ao teu time. A gente vê na reta final do Campeonato Brasileiro muitos times que são inferiores a outros ganhando em casa porque o fator local pesa. De pressão, de vamos, de ganhar no upa-upa. Foi assim que aconteceu, por exemplo, ontem, quando o Vitória ganhou do Ceará por 1-0, jogando absolutamente nada, mas ganhou. E tá aí a um pé de sair da zona do rebaixamento. Então, o Inter tem que ganhar o jogo do Botafogo a qualquer custo. O Botafogo, 4º colocado do Campeonato Brasileiro, vem com alguns desfalques, é verdade, mas ainda é um time muito forte, Tem treinado pelo filho do Ancelotti, o Ancelotinho. Então, é um jogo importante. Então, se você tem a condição de ir ao Beira-Rio, vá. Dê este voto de confiança pro D'Alessandro, pro Ramon Dias, pro Emiliano Dias, que foram quem
pediram no último jogo a presença do torcedor do Internacional e a gente espera, né, sair feliz do Beira-Rio no próximo sábado. Aliás, né, o time deve ter alguma novidade, pelo menos uma. Estou projetando a entrada de Gabriel Mercado na zaga ao lado de Vitão. E com isso, Juninho, que vem muito mal nos últimos jogos, deve voltar para o banco de reservas. O treino de ontem indicou a manutenção do esquema, o 4-4-2 em losango. Então não devemos ter grandes revoluções no time do Internacional. Time que deve ir a campo com Antony no gol, Brian Aguirre, Vitão Mercado e Bernabei, Luiz Otávio e Bruno Henrique ou Thiago Maia, Romero e Alan Patrick e na frente o Carboneiro junto do Borré. Então é a provável escalação. Do outro lado, né, o Botafogo não deve ter lateral esquerdo, não tem, né, o Cuiabano que levou o terceiro cartão amarelo, não conta com o Alex Telles que tem dores do joelho e também com o Marçal, né, que está entregue ao DM. Então é um time ainda muito forte, que tem nomes aí como Marlon Freitas, o Arthur, jogador de lado de campo, que fez um grande jogo contra o Inter no primeiro turno, o Arthur Cabral, centroavante, que veio do futebol europeu nesta temporada. Então é um time que tem que cuidar. Mas eu falo com mais detalhes sobre o Botafogo no vídeo de amanhã pré-jogo aqui no canal. Eu quero repercutir também, gente, uma declaração que está ganhando proporções aí nas redes sociais, que envolve um ídolo do Inter, que é o Rafael Sobis, né, que é comunicador agora, né, também tem a 4D TV, um canal de muito sucesso aqui no YouTube, e ele no seu Instagram respondeu uma caixinha de perguntas aí nos últimos dias, em especial, né, após o empate do Inter contra o Corinthians, e a pergunta era sobre o risco de rebaixamento, né, do Internacional. E o Sobis disse o seguinte: estou com muito medo, sim. Eu vejo o Inter tendo o pior futebol do Brasil. No jogo contra o Corinthians foi salvo por um pênalti bem polêmico. Assim como o gol anulado, eu também não anularia, o gol marcado pelo Romero. Ele não atrapalhou o goleiro, mas o Inter sim é um sério candidato. Hoje, nem tanto por posição, por mais que esteja próximo, mas por jogo mesmo. O Inter está jogando muito mal. Aliás, né, o Inter é o pior time do retorno do Campeonato Brasileiro, né? Este é um dado também alarmante envolvendo, né, o Inter nesta arrancada que começou, né, no duelo contra o Flamengo, naquela derrota de 3-1 dentro do estádio Beira-Rio. E de lá para cá, né, o Inter tem apenas 5 pontos, né, em 7 jogos, uma vitória contra o Fortaleza, 2 empates contra Corinthians e, não vou lembrar, e Juventude, e 4 derrotas. São 9 gols marcados, 15 gols sofridos, uma média de 23,8%, quase 24% de aproveitamento. Acima do Inter, o Atlético Mineiro, né, também com 5 pontos, o Juventude 6 pontos e o Sport 6 pontos, que mostra, né, a campanha ruim do Inter. O Botafogo, para fins de curiosidade, é o quinto, né, no retorno, tem 4 vitórias e 3 derrotas em 7 jogos. Então, é uma parada dura para o Inter no sábado, mas o Inter de alguma forma tem que reagir. É o que a gente espera, né, do nosso Colorado aí no fim de semana. Tá certo, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, rainha desse espaço, e já tem disponível, óbvio, né, a odd para o jogo de sábado entre Inter e Botafogo. O Inter pagando 2,38, o empate 3,20 e o Botafogo 2,90. Então o Inter ainda favorito por isso aqui, né? Um jogo bem parelho lá no site da KTO, kto.bet.br. Tem o Dão KTO, né? Para o Inter ganhar e o Carboneiro marcar ou dar assistência a qualquer momento, odd 6,10. Isso aqui é roubada a máquina, né? Se o Inter ganhar, certamente vai ser com gol ou assistência do Carboneiro, que tem sido o grande destaque do time aí nesta temporada. Tá bem? Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!